Criado em 2014 com o objetivo de discutir as pautas do feminismo no teatro, o Coletivo Bacurins é composto atualmente por 3 integrantes e colaboradores. O grupo teatral explora os palcos de Belo Horizonte com seus espetáculos performáticos, marcados por uma política dos corpos. Cientes da importância desse grupo de teatro para a sociedade brasileira, nós, da Revista Dialeto, trouxemos Fernanda Rodrigues, Michele Sá e Manu Pessoa, participante das Bacurinhas, para bater um papo com a gente. O Coletivo Bacurinhas, ele surge primeiro com uma cena curta que a gente fez para o Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto, onde um outro coletivo que chamava A Peregrina, que tinha outras atrizes que se juntaram e convidaram mais outras atrizes para fazer essa cena curta, que era em cima do livro do Almodóvar, que era O Fogo nas Entranhas. Então, a gente reuniu, acho que foram 10 atrizes, eu não me recordo muito bem. A gente reuniu esse bando de atrizes e a gente foi para a cena para fazer uma interpretação livre nossa desse livro. Então, aí começa-se a vontade de se unir e se falar mais dessa coisa do teatro e a mulher no teatro, o feminismo e outras coisas mais. E assim, né, a gente faz esse teatro com essa temática, mas no fundo eu gostaria de não precisar estar falando disso. No fundo, a gente gostaria que a gente não precisasse estar batendo nessa tecla do machismo, né, do genocídio que é com as mulheres, com toda a população LGBT e por aí vai. Mas a gente sentiu essa vontade, essa necessidade de falar coisas, até porque em Minas Gerais o teatro ainda era muito o diretor, né? Essa figura masculina do diretor que dita as peças e tal, e a gente veio com vontade de falar mais da gente, falar mais do nosso lugar de mulher e de mulher no teatro e de atrizes, e aí surgiu Bacurinhas com toda essa tempestade, porque foi um boom, né? Eram mulheres nuas em palco, usando o seu corpo quanto estandarte, quanto fala, quanto manifesto, então isso foi bem caloroso, né, gente? Eu acho que, né, quando o coletivo surge lá em 2014, 2015, Belo Horizonte também estava vivendo uma efervescência, assim, né, de muitas mulheres de diversas áreas da arte também querendo transformar a sua arte em uma potência feminina, né, trazer uma visibilidade para essas existências dentro da arte, assim. E aí, que nem a Fernanda falou, né, no teatro, eu acho que Bacurinhas, assim, é um marco na história do teatro belo-horizontino, assim, né, de trazer uma diversidade de mulheres, de histórias diferentes, né, de orientação sexual diferente, de identidades diferentes, e transformar toda essa voz assim em potência teatral também, né? E aí isso se manifestando também na estética, é, nas quebras de hierarquias, né? Que nem a Fernanda falou, né? O coletivo Bacurinhas, com o seu primeiro espetáculo, que é o Calor na Bacurinha, é dirigido por uma mulher, né? Obviamente que também a gente teve atravessamentos, né, de homens também, parceiros, que nem o Gui, né, que é um homem cis, né, LGBT, que também que marcou a história das Bacurinhas também, lá no início, assim, no princípio. Então, assim, a meu ver, as Bacurinhas, elas surgem como potência dentro do teatro e também dentro da cena artística belo-horizontina, assim, né? Juntamente com outras mulheres de outras áreas também que estavam produzindo, né? Da performance, da música, quando surge também as cantautoras, né? Aqui em Belo Horizonte. Então, é uma época, 2014, 2015, quando a gente surge um berço mesmo, assim, sabe? De potências de vozes de mulheres. Como que foi a escolha desse nome, assim, Bacurinhas, né? Sabe? Qual que é a escolha, o peso desse nome? E outra questão também, né, que a Fernanda, ela falou, que vocês, o teatro mostra mulheres nuas, né? E eu acho interessante isso, né? Como que o corpo da mulher, que é um corpo tão sexualizado, como que ele pode
como em vocês, no teatro de vocês, usar também a nudez, mas de uma forma que venha ser criticada todas essas coisas da sexualização da mulher. Como usar o mesmo método, né, que a mídia e tudo o mercado usa para sexualizar a mulher, mas usar isso de uma outra forma, com uma forma criteriosa, né, uma forma que vem julgar todos esses pensamentos e todas essas coisas que a mulher sofre cada dia. Bacurinha é o nome de um instrumento, né? Mas quando a gente pensou, a gente quis trazer, quando fala fogo nas entranhas, a gente quis meio que abrasileirar para nós, assim. Então a gente falou calor na bacurinha. E aí, como o espetáculo pegou, aí o nome também pegou, as bacurinhas, aí ficou bacurinha. Na verdade, a gente chegou nessa questão de ficar nua em cena por causa que nessa historinha do Almodóvar tem um momento que as mulheres invadem, né? Assim, tem uma história de um absorvente que elas usam e aí elas ficam com fogo nas entranhas e aí elas começam a invadir a cidade. E a gente ficou se perguntando quem são essas mulheres, como que elas estão. E aí a gente chegou nessa questão de, tipo, elas estão nuas. Então, a gente vai ficar nua na cena. Não foi uma coisa assim, vamos ficar nua, vamos fazer uma peça nua? Não foi isso. Tipo, aconteceu e aí foi uma questão até para todas as mulheres que estavam, se iam ficar mesmo. E aí, bom, a partir disso, eu acho que é importante lembrar como que foi o ritual também da gente se despir, né? Da gente se tirar a roupa uma com a outra, assim. E foi muito lúdico, assim. Eu lembro que a gente começou, tipo, lavando o espaço, jogando... Tem uma brincadeira de jogar balde no espaço, porque a gente ensaiava no mercado novo, e a gente tinha que limpar o espaço para poder ensaiar. E aí tinha essa coisa de debaldada, e aí a gente nessa começou a tirar roupa, e uma tirava uma coisa, a outra tirava outra, até que a gente começou a lidar com a nudez uma da outra. Né? E também na questão do teatro mesmo, a sensibilidade nossa e das pessoas que estavam conduzindo de uma ideia de dessexualização dos nossos corpos também. Então, a gente não é nudez, mas a gente faz coisas com nossos corpos assim, que não são sensuais, não são sexuais, sabe? Assim, na verdade, a gente ressignifica. Então, muito interessante, porque a gente teve até retornos, assim, de pessoas que assistem e falam, na hora é um choque, você vê aqueles corpos nus, deitados sobre uma rede e tal, mas que depois, com a coisa que a gente vai tratando, com os nossos discursos, com as nossas músicas, com as nossas paródias, com os nossos manifestos, esse corpo nu que chocava a primeiro momento já nem é perceptível mais. As pessoas estão mais interessadas no que está sendo dito, falado e expressado através dele. E isso é muito interessante. Foi interessante você tocar nesse ponto do reconhecimento do público, né? Que era até o tema da próxima pergunta, né? Como que é esse reconhecimento do público mineiro, né? Em relação às apresentações das bacurinhas? Por exemplo, vocês têm uma relação assim mais familiar com o público? É um público mais diverso? Como que é esse reconhecimento deles para com vocês também? É difícil falar de reconhecimento, né? Eu fiquei me perguntando isso, como é que é ser reconhecido? Mas pelo tom da pergunta, eu acho que, a princípio, a gente foi recebida com espanto, né? Bom, eu estou falando da recepção, né? Nem é de reconhecimento. Mas a gente foi recebida com espanto, mas muito acolhida pela nossa bolha teatral, vamos dizer assim, todo mundo ficou muito curioso. A gente ficou por um tempo sendo encarada como as doidas, que eu tenho hoje, eu tenho muito orgulho desse vídeo, mas teve uma época que eu tive medo. Mas hoje eu tenho muito orgulho desse vídeo, porque era só as mulheres peladas, né? As pessoas só sabiam ver isso, né? As mulheres peladas. Só que não ouviam o que a gente estava... Mas eu acredito que teve uma recepção boa, eu acredito que as pessoas reconhecem o nosso lugar hoje, porque a gente não ficou só nesse trabalho, a gente foi desenvolvendo vários trabalhos ao longo do tempo, até agora, e isso vai te dando consistência, né, no lugar, assim, isso vai te dando credibilidade também.
Então, eu acredito que, hoje em dia, as pessoas olham para a gente com muito respeito e admiração. Eu sinto um carinho quando se fala de Bacurinhas, assim. Eu nunca senti alguma coisa ao contrário disso, assim. A nossa esfera, assim, de público está muito localizada em Belo Horizonte, né? A gente foi em alguns festivais, Ouro Preto, por exemplo, Sete Lagoas, e também a gente teve experiência também de sair do estado, principalmente em Curitiba, né, no Paraná, e assim, através de convite também de pessoas que faziam parte do nosso universo também. Eu percebo que inicialmente assim as pessoas que colavam nos trabalhos das Bacurinhas ou que convidavam a gente para, né, para ir apresentar em Curitiba, enfim, tudo mais, são pessoas também que, de certa maneira, faziam parte, por exemplo, de um público LGBT, mulheres, né? A gente já teve, inclusive, situações de homens ficarem muito incomodados, assim, né, com o espetáculo, inclusive de intervenção masculina, assim, no meio do espetáculo, até intervenções violentas nesse sentido. Mas, assim, falando desse reconhecimento, a princípio, assim, o público que mais nos deu um reconhecimento foi esse público LGBT e mulheres. A gente já teve, inclusive, situação de mulher se sentir, assim, tão representada, tão, sei lá, tocada, atravessada, de tirar a roupa e entrar no espetáculo, no meio do espetáculo com a gente, né? De cantar e pelada, assim, sabe? Então, pensando assim no reconhecimento, primeiramente eu vejo desse público, assim, e eu acho que é isso que a Fernanda falou, assim, eu acho que com o tempo, hoje em dia, outros públicos também estão reconhecendo mais, assim, as nossas pautas, né, os nossos trabalhos, até também pelo desenvolvimento da própria discussão do feminismo, né, eu acho que teve aí muitas mulheres brasileiras, né, que criando conteúdos, lançando livros, e colocando essa pauta do feminismo assim na frente, que fez com que as pessoas também começassem a olhar para o nosso trabalho de uma maneira mais receptiva e menos condenativa, não sei. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que tem uma barreira que não é só do nosso trabalho, aí é uma barreira do teatro mesmo, que faz com que impede que as produções artísticas de Belo Horizonte, por exemplo, ultrapassem essas barreiras estaduais, assim, né? Eu acho que o teatro ainda tem que caminhar muito. E aí, especificamente falando do tipo de teatro que a gente faz, ainda tem mais barreiras, né? Que é o machismo, o patriarcado e tudo mais, assim. Mas eu acho que com o tempo a gente está, de alguma maneira, rompendo algumas barreiras, mas tem muita coisa ainda para romper para alcançar outros públicos, outros espaços, outras regiões, enfim, meu sonho. Eu acho que o teatro, ele trabalha no sensível, na sensibilização e numa forma de ressignificar as experiências, entendeu? A gente quase que infiltra na cabeça das pessoas, eu acho, assim, de alguma forma, mas não é de uma forma tão objetiva. Ela trabalha nessa coisa do simbólico, entendeu? Então, às vezes, a gente faz uma cena que tem muitas camadas e ela vai atingir. Mas, principalmente, eu acho que na questão da sensibilização. Então, aliar a um novo... E a arte, ela sempre é visionária, né? Ela sempre vem nesse lugar de desconstrução do que tá sendo posto, de revisão, né? Se você for lá atrás, os bobos da corte, né? Quem falava o infalável, né? E aí eu acho que a poética, a estética, as técnicas, toda essa infraestrutura que a gente busca, né? São nossas artesanias para poder acessar o inconsciente das pessoas, entendeu? Para trabalhar nessa sensibilização da sociedade, para diminuir talvez a intolerância. Então, eu acho que a nossa função social enquanto artista de teatro passa por aí. Se a gente for pegar assim, o histórico das Bacurinhas, a gente se deparou com várias situações de violência. E assim, aí falando de mim, minha primeira reação foi medo, né?
E eu acho que depois, artisticamente, a gente, no processo de apresentar o espetáculo Calor na Bacurinha, a gente foi conseguindo também dar resposta, né, para essas violências, assim. Mas, na minha pessoalidade, a primeira coisa é medo, assim, né? A gente não conseguiu... né? Porque é isso, nós somos humanas, né? Isso que a Manu fala do processo de sensibilização, não é porque a gente é artista que a gente, né, essa ideia de que a atriz, ator é estrela, intocável, acho que a gente precisa de rever ela, porque a gente é muito humana, né? Então, assim, quando a gente está no palco, essa parcela da humanização, ela não pode ser esquecida, né? Ela tem que estar presente, assim. Mas, nesse sentido, assim, essas reações foram extremamente absurdas, assim, de ter coisas de irem para a TV aberta, na TV, a TV Verdade, não foi, Fernanda? Que o apresentador falando que a gente precisava era de uns tapa, e, assim, em plena rede nacional, né? E, naquela época, aquilo absurdou demais a gente, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo até o nosso presidente da República tendo falas violentas, né? Mas a primeira reação é medo, né? E a segunda reação é de uma maneira artística que a gente consegue revidar, né? Continuar fazendo. Eu acho que é o maior revide que a gente pode dar, assim, para essas violências é continuar fazendo teatro, continuar fazendo uma arte sensível, né? Uma arte que de alguma maneira possa tocar no imaginário das pessoas e mudar algumas coisas, né? Ou então provocar, né, alguma coisa. Elaborado por um conjunto de atrizes, performers, produtoras e pesquisadoras, as Bacurinhas iniciaram sua trajetória em 2015 com a peça Calor na Bacurinha. O trabalho investigava as feminilidades. Dentro disso, pesquisaram as ondas históricas do feminismo negro, latino-americano e interseccional. De lá para cá, circulam com um espetáculo que amadureceu, ganhou novos formatos e desdobramentos, levando o coletivo para outras linguagens e propostas estéticas de trabalhar com os feminismos dentro da arte em ações como a ópera bruta, Macho Man e Sdizamé. Calor na Bacurinha, como eu tinha, da minha experiência, eu tinha acabado de, recém-chegada em Belo Horizonte, que eu não sou daqui, recém-chegada aqui, colei com umas meninas muito, muito massa, assim, que falei, não, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz quanto atriz, que é colar com um monte de mulher e ir para a cena. Então, isso, para mim, esse processo do Calor na Bacurinha foi de desbravar, assim, foi de desabrochar, sabe? De falar assim, uau, isso então é teatro, agora eu estou entendendo, né? Essa autonomia da artista, sabe? Foi essa sensação. O Ópera Bruta já foi mais um trabalho laboral, eu posso falar, uma coisa mais detalhada, foi uma coisa mais focada, a gente teve um direcionamento mais direcionado, não sei nem como explicar isso, mas foi uma coisa mais focada, assim, é o que eu posso dizer, e para mim foi mais trabalhoso. Enquanto atriz, eu me senti mais assim, agora, não que o outro não tinha, sabe? Mas é porque são linguagens diferentes. O outro era uma linguagem muito mais performática, que deixava a gente mais livre, se eu posso dizer. Esse era uma coisa... E a gente também estava buscando nessa fase nossa de coletivo uma coisa que a gente centrasse mais a gente. Então, acho que isso meio que reverberou no trabalho, entendeu? Fala do Macho Man também, Fê, que é o último. A gente fala tem três. Aí, tem três, fala aí. Enfim, que aí a gente, depois da Ópera Bruta, a gente fez um último espetáculo que a gente começou num trabalho de ensaio antes, né? A gente fez uma cena curta, que é o Exame, e aí, em cima de uma pesquisa nossa de drag king, que já tinha começado anteriormente na Ópera Bruta, mas que na ópera a gente foi mais para um caminho da fala. Desculpa, Manu, de drag king, foi. É porque eu achei que a gente começou drag king depois, mas foi, não, tá certo. Foi antes, aí é só que na ópera, a Raquel, que é a diretora, ela conduziu um pouco mais o trabalho para uma coisa super interessante, que era a mímese vocal. Então, a gente pesquisava falas masculinas
e decorava os textos, pegava tudo igualzinho e reproduzia. No nosso trabalho estava, por isso mímese, né? Mímese é cópia. Então, a gente focou um pouco mais nesse trabalho, e aí, um pouco depois, a gente fez um espetáculo chamado Matiomé, que aí a gente já buscou uma coisa mais... aprofundou na busca do mascaramento, do performático, foi mais para essa linha, assim, e uma proposta de teatro para a rua, assim, a gente concluiu a criação do Matiomé no edital de cenas curtas do Galpão Senior do ano passado. Mas, infelizmente, a gente conseguiu ir para apresentar ele do jeito que era proposta. A gente só fez uma apresentação dentro do teatro, com distanciamento e tal. Mas o espetáculo foi criado pensando em rua, em ocupação. E aí eu acho que, para mim, né, enquanto artista, também é um passo em direção a abrir um pouco a nossa bolha. Porque eu acho que, tipo assim, o primeiro espetáculo, tá nessa coisa da performance, da nudez, que é muito potente, mas ela restringe um público, infelizmente, apesar da linguagem, do que é dito, é super popular, e é o que eu acho que aproxima. E na Ópera Bruta, a gente foi para uma coisa mais de teatro contemporâneo, bem... também muito marcado, bem ópera, né? Bem ópera bruta, assim, essa ideia de... Né? Assim, não é uma ópera, mas ela trazia uma coisa mais clássica, sei lá. E aí, no Matiomé, assim, minhas percepções, tá, gente? Assim, mesmo. E o Matiomé, acho que a gente, de alguma forma, estava ali querendo dialogar mais com assim, outras pessoas, eu acho. Assim, a gente não tá aí guardado na gaveta, esperando ir para a rua quando for possível, mas eu acho que a ideia estava indo para aí também, né, conectando aí com a coisa da... Porque eu acho que a gente está numa bolha, assim, ainda, bastante. Voltando aqui um pouquinho agora, né, inserindo esse assunto de pandemia, né, que com certeza atrapalhou muito vocês, né, durante esse período. A procura pelos espetáculos em Belo Horizonte, né, ela era considerada como antes da pandemia? Era grande? Vocês estavam começando a ter essa efervescência, né, nesse cenário cultural mineiro, principalmente em Belo Horizonte, né? Como que estavam as Bacurinhas antes da pandemia? A gente veio de uma trajetória que a gente ralava, e assim, não ganhava dinheiro com isso, real, oficial. E assim, sempre trabalhando para criar aqueles materiais para poder... Foi até engraçada a sua pergunta, porque para mim nunca surgiu assim, ai, queremos as Bacurinhas. Foi muito, eu sinto que foi muito mais um trabalho de, igual a Misha falou, de cavar o nosso terreno, né, fazer nosso plantio ali, e aí agora, que depois que a gente aprovou um projeto de lei pelo Fundo Municipal de Cultura, que ia ser o nosso VRA, que eu senti que ia ser assim, não, agora vai ser o que a gente precisava, sabe? Quando dá aquela virada de chave, tipo assim, agora o trem vai pipocar. Veio a pandemia, que esse projeto a gente conseguiu em 2019 para realizar o ano passado, e quando a gente iniciou os nossos encontros, nossas reuniões, que é o projeto de 5 anos de Bacurinhas, começou até a pandemia, a gente teve que paralisar, dar uma retrocedida e pensar, tipo, e agora? O que a gente faz? E isso foi um processo o ano todo que a gente ainda não concluiu, a gente vai concluir esse ano, porque a gente teve que aprender junto, né, nessa pandemia, acho que principalmente os artistas de teatro teve que aprender muita coisa, a gente teve que entender como é que é isso aqui, né, tipo, fazer isso aqui para vocês, como é que eu posiciono, Então a gente teve que ter um outro olhar, que não é esse olhar de estar no palco, e isso muda tudo, assim, isso muda muita coisa. E também traz outras possibilidades, né, de muitas coisas. Então foi estudar todo esse processo de como a gente ia fazer isso, e aí estamos aí, tentando concluir. A gente está almejando, por exemplo, transformar um dos espetáculos numa experiência de podcast, por exemplo.
né? Então, assim, a gente, de alguma maneira, está se adaptando a esse novo momento virtual, mas eu acho que o desejo sempre permanece daquele teatro ali, do presencial, que nem a Manu falou, né? O novo espetáculo é de rua, é uma forma de romper algumas barreiras, de dificuldades, né? De alcance de público. E agora essa outra realidade aqui virtual, assim. E acaba que o próprio mercado, digamos assim, também está oferecendo, está criando né, editais, festivais virtuais. Então, de alguma maneira, é isso assim que está tendo para hoje, né? É uma experiência, não é ruim nem boa. É ruim porque a gente está na pandemia, né? Assim, mas é interessante também, eu acho interessante. Mas não é, mas é isso, é um desafio que eu sinto que nós, que somos artistas do teatro, talvez a gente esteja um pouco mais lá atrás, porque a gente está tendo que entender tudo, né? Eu vejo essa galera de gamer, velho, a galera já sabe tudo, altos, altos aplicativos, altas redes de fazer live, o pessoal de game já fazia isso há muito tempo. Hoje em dia que eu estou entendendo que tem o Twitch TV, tem não sei o que lá, eu falo, gente, que mundo que eu estava, porque para mim eu só estava no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. E aí eu percebo que tem um tanto de coisa, eu falo assim, meu Deus, e não é de hoje, né? Não é só por causa da pandemia, um tanto de coisa já existia na virtualidade, mas a gente, como é da artesania, né, do teatro, a gente não estava conectado tanto com isso, assim. Agora estamos nos conectando aos poucos. E voltando também à lei que vocês falaram que vocês ingressaram, né, a lei de fomento à cultura, né, lei municipal, qual que foi a reação de vocês ao descobrir que vocês conseguiram entrar, né? Qual que foi o sentimento que vocês sentiram ao saber dessa notícia? Eu acho que foi um misto de alegria e tristeza, né? Porque muita alegria de, de ter sido o primeiro projeto aprovado e também saber que a gente tinha um trabalho muito grande para fazer, porque a realidade da lei é que você promete muito mais do que você recebe para poder. É uma matemática aí que fica para menos para os artistas, entendeu? Voltando um pouco lá atrás, que foi até você mesmo que falou, mano, que ainda vocês verem o trabalho de vocês ainda numa bolha, assim. Como que vocês pensam, sabe, de expandir essa bolha? O teatro que vocês iam, que está engavetado, né, que ia para a rua, era uma dessas de expandir esse público. Eu teria também outras formas e outros projetos pela frente para sair um pouco dessa bolha e atingir uma gama maior de pessoas? Eu acho que, como você já falou, essa parte né, assim, da coisa do macho man, a parte da acessibilidade, até o jeito que os textos são mais acessíveis, enfim, eu acho que é um pensamento. Acho que agora que a gente está nesse momento de pandemia, como a Misha falou, a gente está tentando entender o que é que dá para fazer por aqui. Por aqui que eu falo não só vídeo online, eu também tenho me conectado bastante com essa coisa dos áudios e tentando ver o que tem, o que tem de teatro nisso. Tipo assim, para mim, eu sentar para fazer uma dramaturgia para um áudio, decorar o texto, bater o texto para ele ficar bem, negócio. Isso para mim é teatro, entendeu? Para mim é teatro. Estou usando técnicas teatrais para fazer alguma coisa que é teatro. Do mesmo jeito que a Misha fez esse vídeo na casa dela, com certeza ela pensou espaço, ela pensou figurino, ela pensou roteiro, o que ela fez? Teatro. Para mim, entendeu? Tipo assim, agora, se a forma, a gente está usando o que a gente sabe fazer adaptado para esse momento. Como vários profissionais estão fazendo isso de outras áreas, entendeu? Sei lá, eu penso um pouco por aí. Eu respondi isso. Enfim, me perdi um pouco, Anu. Só complementando um pouco, eu acho que isso que a Manu falou, né? Pensar em estratégias de ampliar, de romper essa bolha, mas é uma coisa que não depende só das bacurinhas, né? A gente precisa de política pública, né? A gente precisa de um projeto de formação de público para o teatro, que isso esteja nas escolas,
né? Porque não tem, né? A música é um pouco mais acessível, né? Porque a música é mais fácil de você ter ali, conectar, né? No Spotify, no seu foninho e tal, mas o teatro, ele movimenta uma engenharia muito mais complexa, e aí isso, de alguma maneira, faz com que também seja uma linguagem que dificulta chegar, por exemplo, na periferia, né, por exemplo. Então, a gente precisa de política pública, eu acho que é isso, são estratégias das artistas, nossa, assim, também, de romper essa bolha, seja esteticamente, seja pensando em outras formas de fazer teatro, teatro de rua, teatro virtual, teatro no Twitch TV, gamer e teatro, enfim, não sei. Mas eu acho que não depende só da gente, entendeu? Depende aí de uma estrutura muito mais complexa, muito mais demorada, depende do voto de cada um, depende de um tanto de coisa. A gente queria que também abrir para vocês também, que se quiserem falar mais alguma coisinha que vocês tenham, às vezes, ressaltar alguma coisa que vocês já tenham falado, mas no mais é isso, a gente só tem a agradecer vocês por terem topado participar com a gente aqui, e gratidão eterna, muito obrigado por terem participado. A gente que agradece pela lembrança. Obrigada aí pelo convite. E é isso, né? Legal vocês espalharem a palavra da existência desse grupo. E a palavra, assim, não só virtualmente, mas a palavra com um amigo, né? Com família. Eu acho que a mudança também ela é pequena, assim, né? Ela é um familiar que a gente fala, ô, velho, você já foi ao teatro? Sabe o que é teatro? Não, velho, tem esse grupo tal, assim. Eu acho que isso também é uma formação, sabe? É uma maneira também da gente ir mudando as coisas aos poucos, as pequenas revoluções, como diz Milton Santos, assim. E é isso, segue a gente lá nos Instagram, nas redes sociais, @bacurinhas, os arrobas individuais também de cada artista aqui, da Manu, da Fernanda, o meu, né, que a gente também produz muitas coisas em vários espaços da cidade, quer dizer, virtualmente em vários espaços. Mas é isso, brigadão, só força.